de volta com a terceira temporada do Entre Manas. Eu sou a Priscila Furlan. E eu sou a Patrícia Luciano. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa super especial. Uma pessoa que resolveu mudar completamente a sua vida depois de 32 anos de carreira bem-sucedida no mercado financeiro. Ela é graduada em Administração de Empresas, Letras e Pedagogia, pós-graduada em Comércio Exterior e Gestão de Negócios Bancários. Ela hoje se dedica a lecionar, dar treinamentos e palestras sobre educação financeira e também trabalha com consultoria de imagem pessoal, um assunto que eu super adoro. Que bom. Ela abraçou essa nova carreira dela depois de ter se formado pelas Belas Artes em consultoria de imagem, né? E no Senac e em moda. Sim. Né? E ela fez um trabalho super legal com a gente né? mesmo, Um ano atrás. sobre a consultoria de imagem, que a gente A escolha dos lookinhos, adorou. E ela é a minha xará, Patrícia Carnelos. Gente, muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito, muito mesmo. Desejo que o Aquarela Coach e o Entre Manas cresça cada vez mais. Obrigada, Paty. Muito sucesso para vocês mesmo. Eu estou muito feliz com o convite. Imagina, nós que estamos e agradecemos muito a sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Feliz estou eu. Paty, você tem uma carreira de 32 anos no mercado financeiro. Uma vida, Uma né? vida. Uma vida. E aí você resolve simplesmente fazer uma transição e ir para uma área que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Assim, a minha transição de carreira, ela foi muito planejada. Eu costumo dizer que desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar, eu pensava no meu último dia de trabalho. Mas não pensando no meu último dia de trabalho para me aposentar, mas sim para que o primeiro dia seguinte ao primeiro dia de trabalho fosse algo que eu pudesse começar tudo de novo e fazer novamente alguma coisa. Então era muito engraçado que quando eu trabalhava, eu falava assim, o pessoal costuma falar, tem que ter o plano B, você tem o plano B? E eu falava que a gente tinha que ter o plano B, C, D, E, F, G, H, eu falava assim, o alfabeto inteiro, porque é realmente isso que a gente precisa, né? Então, assim, eu comecei no banco, eu tinha 19 anos, comecei como escriturária e fui fazendo carreira e terminei como gerente de agência de porte grande, tinha mais de 20 funcionários diretos, entre funcionários diretos e indiretos, mais de 30, um faturamento muito bom para a agência bancária. E eu já estava querendo outras coisas, outros desafios. E de uma forma ou de outra, eu já estava um pouco cansada daquela agitação, embora eu adore. Sabe que não é fácil, né? Então, a cobrança, a exigência, né? O estresse. Muito estresse. E assim, eu entrei, né, há 3 décadas atrás, tinha muita coisa que era diferente. Muita coisa mudou para melhor, claro, mas tem algumas coisas que acabam deixando você já um pouco assim, ai, poxa vida, né? Já questionando, né, o o futuro e tudo mais. Então, chegou no momento que eu falei assim, eu acho que agora é o momento exato, eu consegui tudo. Eu não posso me falar absolutamente nada, porque todos os meus sonhos, tudo que eu imaginei na minha vida, eu consegui dentro desses 32 anos no mercado financeiro. Então, assim, fui realizada. Eu nunca imaginei ser gestora de equipes, ser gerente de uma agência, e eu fui gerente de uma agência, trabalhei com alta renda, segmentação dentro de um banco. Então, assim, eu fiz tudo que eu podia e fui muito realizada. Mas chega uma hora que você fala assim, ai, poxa vida, né? Agora quero coisas diferentes. E foi aí que eu resolvi me aposentar, mas não me aposentar. Eu me aposentei do mercado financeiro. Mas eu não me aposentei de falar assim, eu parei de trabalhar. Não, Sim. eu quero coisas novas, eu quero fazer coisas diferentes. E assim, levando em consideração de que eu não estou começando do zero absoluto, né? Eu estou começando depois de uma experiência que eu tive, de várias coisas. Então, eu fui pegando um pouquinho de cada uma das coisas que eu aprendi durante esses 32 anos do que eu passei e estou colocando em prática agora. E estou feliz com isso. Ai, que ótimo. É claro,
tem imprevistos, às vezes as coisas, desafios. Eu costumo dizer que foi muito planejado essa minha virada, porque senão você pode até acabar meio que se desesperando, achando que nada vai dar certo, e que não é assim, para todo mundo acontece as coisas. Então você tem que se preparar, né? Foi uma coisa pensada, foi preparada, por isso que agora ela está sendo tranquila. Porque eu posso fazer as coisas, se deu certo, maravilhoso. Às vezes vem coisa melhor do que aquilo que você estava imaginando, aparece uma coisa assim diferente, que você fala assim, poxa vida, que tudo de bom. E às vezes você fala assim, poxa vida, não foi bem do jeito que eu queria, mas tudo bem, vamos para a próxima. É assim que tem que ser. Mas eu acho que isso que você falou sobre o planejamento, né? Eu também costumo dizer que a minha transição de carreira, ela foi muito planejada e muito desejada. Mas acho que a gente tem uma visão, né? Que você vai dormir um profissional e acorda outro. E não é isso, né? Não é. Você, é aquilo que eu falei. Você acaba agregando tudo aquilo que você já teve de experiência, as boas, as ruins, ver aquilo que você faria diferente, aquilo que você permaneceria fazendo da mesma forma, e começa a partir daí. Você já traz uma certa bagagem. Então, por mais que eu entendo assim, você vá mudar de área, você sempre vai ter alguma coisa daquilo que, né? Que você já viveu, né? Por exemplo, se eu fosse fazer, abrir um outro negócio, algo, por exemplo, uma doceria, por exemplo, eu teria funções de administração que eu iria que eu iria usar, né, dentro lá da doceria. Então, acho que sempre tem alguma coisa em qualquer profissão. Se a pessoa é professora e ela quer mudar para um comércio, ela vai ter como lidar com os alunos, como lidar com as crianças, como lidar com o pai do aluno, a comunicação, fazer com que o outro entenda aquilo que você está falando. Então, eu acho que a transição de carreira, a gente sempre tem que pensar nisso. Eu não estou começando do zero, eu estou começando 5, 10, 15 anos de carreira, que seja. Eu estou começando com a experiência que eu tive num outro lugar. Um outro ramo. É bem por aí mesmo. Nos atendimentos, né, de transição, eu gosto muito de usar aquela metáfora dos tubos de ensaio, né? Você tem uma carreira nova, você tem a sua carreira pregressa, o movimento que você vai fazer é esse aqui. Porque você foi minha coach. E é bacana isso, né? Porque não se trata só do trabalho. Eu acho que esse esvaziamento de um tubo de ensaio, né, e o preenchimento do outro, ele passa por tudo. Ele passa pela organização do seu tempo, ele passa pelas suas finanças, ele passa pelas suas relações com a família, né, com as pessoas que são importantes para você. Então, eu fico muito feliz de ver você aqui, né, hoje compartilhando a sua história, né, compartilhando essa movimentação. E eu queria saber de você. Me conta. Tudo bem, para mim faz todo sentido você se aproximar do universo da educação financeira, né, do planejamento financeiro para empresas, que é um lado do seu trabalho. Mas eu tenho muita curiosidade, e acho que o pessoal lá de casa também, de saber como é que você se aproximou do universo da consultoria de imagem, né? Onde nasceu esse interesse, esse desejo? Assim, eu sempre gostei muito de roupa, essas coisas, mas eu não tinha noção de moda e nem nada. Depois eu fui ver que a moda não é a consultoria de imagem, a moda é uma ferramenta. Mas o que acontece? Eu sempre trabalhei próximo a shopping. Foi muito engraçado. Todos os lugares que eu trabalhei, com exceção do último, tinha um shopping bem pertinho, que dava para ir, tipo, a pé. Então, o que fazia? Até mesmo para tirar o estresse, né? Saía do serviço, dava uma volta no shopping. Isso também. Eu sempre fiz isso. Hora do almoço. Sim, com certeza. E aí, eu fazia caminhadas para chegar no shopping às vezes, mas eu ia. Né? E aí eu gostava de ir nas lojas e eu ficava olhando e tentava entender, mas com que outra blusa pode colocar essa calça? Muitas vezes comprava, muitas vezes não, só ia lá para olhar. E vai chegando um tempo, depois que eu estudei tudo que eu estudei, porque eu comecei fazendo administração, aí eu fiz uma pós em comércio exterior.
Aí eu fiz uma pós em mercado de capitais. Aí que é aquela pós que eu falei que eu era a única Você mulher. não parou de, eu se não interessa- parei. de se interessar pelos assuntos do mercado financeiro também, né? Nunca, sempre foi. Aí depois, eu sempre quis fazer letras, aí eu fui fazer a faculdade de letras. Quando eu estava no finalzinho da faculdade de letras, eu fui indicada pelo banco que eu trabalhava para fazer um MBA na FGV de gestão de negócios bancários. E aí, depois acabou esse MBA, eu falei assim, ai, gente, mas eu vou descansar um tempo, porque eu não parava, eu emendava uma coisa na outra, né? E aí, eu fiquei, acho que uns 2 anos sem estudar nada. Nada, não queria nem saber. Só que daí, eu comecei a sentir necessidades de novo, de voltar a estudar alguma coisa. Mas eu falei assim, mercado financeiro, mas só mercado financeiro, eu queria algo diferente. E aí, eu comecei a pensar, eu falei assim, nossa, mas eu gosto tanto de ir, olhar e ficar imaginando com que cor combina tal coisa, né? Eu tinha essa curiosidade. Eu comecei a fazer pesquisas na internet e pesquisei um bom tempinho. Aí eu resolvi fazer um curso. O primeiro curso que eu fiz, ele se chama assim, Revitalize seu guarda-roupa e crie vários looks. Adoro, né? Professora Tati Camargo. Aí o que acontece na Belas Artes? Aí eu fui fazer esse curso. E lá foi que eu descobri várias coisas. E que eu conheci a consultoria de imagem. Eu entendi que a moda é uma ferramenta da consultoria de imagem. E não o contrário, né? Não o contrário. Eu entendi o que é a consultoria, que é muito mais do que só vestir uma roupa. Que é você se olhar internamente, que é você descobrir muitas coisas suas mesmo. Porque a pessoa que está bem consigo mesma, que olha para o espelho e gosta da imagem, ela adquire autoconfiança, um monte de coisa. E aí eu falei assim, então eu acho que esse é o caminho. E terminando esse curso, aí eu fui fazer o curso de consultoria de imagem mesmo. Aí foi com a Adriana Mazzilli, também na Belas Artes. E aí foi que tudo se abriu e aí eu fui fazendo outros, que daí eu fiz consultoria de imagem corporativa, aí fui fazer algumas coisas no Senac também, na Em Moda eu fiz o visagismo, então foi agregando as coisas. E aí eu falei assim, não, porque eu comecei a perceber também que me dava base até para entender as pessoas, para entender os clientes, para entender os funcionários, porque você vai ver temperamentos das pessoas. Então, vai aumentando muito esse leque de possibilidades. E aí fui fazendo os outros cursos por conta disso. No que começo talvez fosse visto como uma válvula de escape, né? Depois fui vendo, não, mas isso tem muita base teórica, tem muita coisa que tem a ver com a psicologia, que tem a ver com a administração, com aquela teoria das necessidades de Maslow, uma coisa puxa a outra. Então, se a gente for olhar no fundo, ele não está tão distante do mundo corporativo. O mercado financeiro faz parte do mundo corporativo, né? Sim. Então, ele não acaba não estando muito distante por conta disso. Historicamente, ele é um mercado conhecido pela elegância, né? Pela robustez, pela seriedade, né? Na linha do tempo, Paty, quanto tempo você, usando desses novos conhecimentos, ainda permaneceu na vida corporativa bancária? Eu me formei no finalzinho de 2019, no primeiro curso da Belas Artes. E eu fiquei até o final de 2023, então ainda fiquei 4 anos. Fiquei um tempo, e durante esse período teve a pandemia. Durante a pandemia eu fiz o curso de consultoria de imagem financeira online. Financeira não, consultoria de imagem corporativa online, porque não dava para fazer presencial. Então foi um tempinho ainda. Por isso que eu falo que foi muito pensado, não foi uma coisa de uma hora da noite pro dia, ai, quero mudar. Não, eu fui sentindo aos poucos as nuances, as necessidades, o que daria certo, o que não daria certo. Então foi assim. E esse desejo de mudança, essa pequena transição, que você ainda estava no mercado financeiro, ela veio depois que você começou a estudar? Ou tipo, você falou assim, não, vou começar a estudar sobre consultoria de imagem. Não, ela veio depois. Veio depois. Ela veio depois. Depois, quando eu falei assim, não, mas agora é hora de parar mesmo, de descansar, entre aspas, né, do mercado financeiro, aí é que foi, agora o que eu vou fazer? Agora é hora de pensar em tudo aquilo que eu falava lá, que era o plano B, C, D, e de fato agora o que eu vou fazer.
Por isso que tem essa mescla do treinamento, de lecionar e da consultoria de imagem. Uma coisa vai puxando a outra. Hoje você pode dizer que a sua vida ela é feita de projetos que te encantam. Mas ela sempre foi. Porque Legal. sempre, quando eu estava lá trabalhando, eu sempre me projetava para alguma coisa. Eu entrei no banco e eu entrei no departamento de investimentos, um setor de investimentos dentro de uma agência, porque naquela época a agência tinha mais de 100 funcionários. Uma estrutura Hoje, enorme, né? você Tem não 5. vê isso, tem 5 ali dois. lá, né? Mas naquela época era uma agência de 100 funcionários e eu comecei como a menina do investimento. Trabalhava eu e mais 2 ou 3 meninas, porque era uma época de inflação alta, então não podia ficar o dinheiro parado na conta corrente, imagina, não podia. E eu fiquei um bom tempo no investimento. E eu adorava e gosto de investimentos até hoje. Se você me falar o que você mais gosta de fazer, é lidar com investimentos. Só que daí eu comecei a pensar que se eu quisesse crescer, se eu quisesse evoluir, eu ia ter que conhecer todos os setores, né? Aí eu comecei a pedir para ir para outros lugares que eu gostei de ficar e lugares que eu não gostei de ficar. Mas eu fui passando por todos os setores, tanto que chegou uma boa época da minha vida que eu cada dia estava num canto, porque ia cobrir as férias de um, ia cobrir o almoço de outro. Teve um papel de faltou coringa ali, né, nas um operações. Papel de coringa, que me deu base, eu acho que lá na frente, para assumir a gestão, porque tudo eu já tinha feito na minha vida. Tudo que me perguntava, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquele outro. E sempre foi sem medo, né, Paty? Tipo, vamos encarar esse novo desafio. Você sabe que, às vezes, eu falo, eu tenho medo, mas teve uma vez uma menina, porque assim, eu fiquei 11 anos trabalhando na agência Santa Cecília, e assim, era muito cômodo para mim, embora eu gostasse muito de lá, era muito cômodo porque eu pegava o meu metrozinho na porta da minha casa e descia na porta da agência. Então, isso era cômodo. Surgiu um convite de um gerente meu anterior para eu ir trabalhar no Butantã. Ou seja, é completamente diferente. Sim, bem mais longe, né? E eu fui. E aí, uma dessas meninas que trabalhavam comigo, ela falou assim, nossa, Patrícia, como você é corajosa, hein? E aí foi que eu comecei a perceber que, embora com medo, eu encarava. Fazia, né? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu não vou te dizer que eu não tinha medo de não dar certo, de não acontecer, de ter problemas e tudo mais. Mas aí eu falei assim, eu acho que tava na hora, muito tempo no mesmo lugar, já não tava mais aguentando, eu queria coisa nova. Sim. E eu sentia que lá, talvez, já tivesse dado meu tempo. E foi aí, nessa mudança de Santa Cecília para Butantã, que eu participei da integração da segmentação da alta renda. Foi depois de alguns meses que eu tive a oportunidade de ir para o setor de alta renda do banco. Então, assim, acho que uma coisa puxa a outra. Puxa a outra, né? Então, que bacana. Eu acho que agora a gente tem que se aprofundar Aprofundar nesse mais. universo da imagem, né? Da influência que isso tudo tem na nossa vida. Então, se você, como eu e a Paty, somos apaixonadas pelo universo aí da imagem pessoal, da moda, das cores, fique ligado no nosso podcast, no nosso próximo episódio, quarta-feira, às 12h30. Até mais!